E aí pessoal, tudo em cima, tudo beleza, tudo na raça, tudo na graça, o Thiago Marcon e você se chama como? Me diga deixando um comentário aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre tá em alta. É muito falado, mas a gente vai falar até morrer, porque afinal de contas é um dilema que afeta a todos nós cristãos, a todos nós que lutamos para ser mais de Deus, que queremos viver uma vida de santidade, que é sobre castidade. Você está vivendo a castidade ou vivendo uma castração? Nome forte, mas pode ser uma realidade da qual muitos de nós podemos estar sendo afetados. E mais uma vez eu falo por experiência própria, que durante muito tempo eu vivi a castração. Nós podemos sim viver uma castração quando vivemos uma negação. Por isso, não sai daí que esse vídeo vai dar o que falar. Solta a vinheta, Thiago, ou melhor, editor. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a realidade da castidade. O título não tá tão explícito porque eu começo falando camisinha é o melhor preservativo. Então vale a pena você ver, é um dos primeiros vídeos do canal. Eu sei que em teoria a maior parte de nós já sabe o que significa. Ou quem sabe não, né? Pode ser que você esteja caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, não sabe nem do que se trata a castidade, ou quem sabe já ouviu falar de castidade, ou pior, quem sabe você tem um conceito errado sobre a castidade. Que quando eu falo em castidade, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Qual é o sentimento que brota dentro de você quando fala castidade? Pois é, tem gente que sente logo um arrepio, porque tá muito ligado castidade, a negação, a reprimir, a não viver, não ao sexo. Gente, balela. Isso é um discurso que foi dito muitas vezes por pessoas mal intencionadas ou mal entendidas do assunto e que logo pensam em castidade como uma maneira que a igreja colocou para que seus filhos vivam sobre o peso e sobre o fardo de negar a sua sexualidade, porque o sexo é algo do diabo, porque sexo é algo do demônio, que você pode fazer é pecado. Mentira! 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 Não, eu viverei assim porque eu quero ser santo e quero alcançar o céu, então eu carrego esse fardo. Não, a castidade não pode, ela não é um fardo a ser carregado. Com isso eu não tô querendo dizer que é como uma cama de plumas, onde você deita confortavelmente e não tem nada de esforço, nada de sacrifício. Afinal de contas, tudo nessa vida tem sacrifício. Tudo aquilo que vale a pena porta algum tipo de sacrifício. Perceba só, a castidade é um estilo de vida. Sim, um estilo de vida é uma opção que você faz. Sabe, gente, porque às vezes, agora eu tô falando daquele pessoal que tá dentro da igreja, a gente vive a castidade porque tem que viver. Tem que viver porque alguém disse que eu tenho que viver e pronto. Só que eu não paro pra entender de fato que boas consequências eu vou colher dessa vivência. Quantos benefícios, quanto crescimento. Castidade não é você negar a sua sexualidade, não é você negar os seus impulsos, não é você reprimi-los, mas é você viver a sua sexualidade integrada pelo amor. A castidade nos leva a viver a verdadeira liberdade, leva-nos a viver o domínio próprio. Ou nós temos domínio sobre as nossas paixões, ou nós nos deixamos ser arrastados por ela e escravizados. A castidade é como esse remédio frente aos desequilíbrios que a gente vive na nossa sexualidade. Mas e quando eu falo de castração, o que eu tô dizendo? A castração acontece quando eu quero cortar. Literalmente, castração é o que? É cortar, né? Então quando eu quero cortar os meus desejos, cortar os meus impulsos, cortar aquilo que eu sinto, negar a minha sexualidade, dizendo que eu não posso sentir, não posso porque eu tô pecando, a gente cai num puritanismo. E eu tô falando isso agora como experiência própria. Aqui tô eu de novo me expondo desse jeito. Sabe por quê, gente? No início, eu caí muito nisso. Eu sei que eu tava fazendo com uma boa intenção, mas eu tava fazendo de maneira errada. Porque eu achava que pra ser santo, eu não poderia permitir-me sentir. Então eu ficava por vezes me reprimindo, eu ficava muitas vezes guardando aquilo, sufocando, e depois explodia de uma maneira assim, catastrófica, causando sérias consequências. Eu caí em grandes pecados, na masturbação, na pornografia, nos desequilíbrios. Por quê? Porque eu estava reprimindo. E eu não estava entendendo que a castidade, a proposta dela não é essa. E quando eu falo nisso, quando eu falo na castração, quando eu falo na negação, é uma maneira errônea de viver a nossa sexualidade. Claro que isso vai causar prejuízos. E olha só, agora alguém bem mais entendido do que eu vai falar com você. Quem sabe você já ouviu ele, por isso eu quero pedir que o editor coloque aqui a foto dele enquanto eu leio, enquanto eu trago pra você um conceito que João Paulo II, ou melhor dizendo, São João Paulo
II trouxe sobre isso. Olha só, ou melhor, ouve só. A castidade é muitas vezes confundida com uma inibição cega da sensualidade e dos impulsos físicos, de tal modo que os valores do corpo e do sexo são reprimidos para o subconsciente, onde esperam uma oportunidade para explodir. Obviamente, essa é uma concepção errada da virtude da castidade, a qual, se praticada somente dessa forma, cria de fato o perigo de tais explosões. Essa visão errônea da castidade explica a dedução comum de que seria uma virtude puramente negativa. A castidade, segundo essa visão, seria apenas um grande não, enquanto que na verdade ela é um grande sim, do qual certos não derivam como consequência. Preciso falar mais alguma coisa? Se esse homem já disse tudo. Castidade não é a gente pegar os nossos impulsos, os nossos instintos e tentar socar. Não, 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 não! E aí a gente vai entender que a proposta da castidade é para ser vivida por todos, inclusive os casados, os namorados, os noivos, os solteiros, os sacerdotes, os celibatários, os consagrados. Todos nós vivemos a castidade, porque o casado precisa viver a castidade no seu matrimônio, vivendo a fidelidade à sua esposa, vivendo a vida conjugal com ela, por vezes respeitando ela, se abstendo da relação sexual por um momento do qual ela está vivendo e ela não pode ter relação sexual, mas ao mesmo tempo o viver a relação sexual no casamento é estar vivendo a castidade matrimonial, como também o noivo e a noiva que ficam naquela feliz expectativa de poderem se entregar um ao outro, mas enquanto esse momento não chega, nutrem essa expectativa, não negam o que sentem, porém esperam por amor e respeito ao outro. Os solteiros que estão esperando estão um pouquinho mais longe, né? Mas estão esperando o seu amado, a sua amada, o seu príncipe, sua princesa encantada chegarem e, portanto, estão assim se abstendo, mas estão investindo no conhecimento, na amizade. O padre ou o celibatário, como no meu caso aqui, que abrem mão da relação sexual, mas não negam o seu impulso, a atenção. Eu não nego, gente, eu sinto tudo, eu já falei aqui em outros vídeos. Porém, toda essa energia sexual, eu transmito, eu transbordo, eu canalizo na minha atividade apostólica, na minha atividade no meu amor para com o outro. Porque sexo não é só relação sexual, eu sei que você sabe disso. A nossa sexualidade envolve todo o nosso modo de ser. Viver de maneira equilibrada a nossa sexualidade segundo o plano de Deus. Repito, é fácil? Não. Exige muito esforço, exige muita decisão, mas ao mesmo tempo muita disposição de coração. Mas a graça de Deus, com o seu esforço, a sua luta, vai fazer com que você seja um grande homem, uma grande mulher, um homem de verdade, uma mulher de verdade. Pronto, falei, disse, ponto, para com esse vídeo, acabou. E eu vou subir. Mais gente, valeu! Vou subir aqui no meu banquinho e vamos ter aquela saída triunfal. Tchau!